Bom, o próximo defeito do negócio jurídico está previsto no Código Civil lá no artigo 156, que é o estado de perigo. O que é o estado de perigo? É aquela situação quando você celebra um negócio jurídico, mas você está numa situação querendo salvar ou a si mesmo ou alguém da sua família, né? Vamos ver o que diz o 156. Vai dizer, configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então vejam que a gente tem aí a situação que nós temos uma obrigação excessivamente onerosa, ou seja, você paga muito caro por alguma coisa porque você está com uma necessidade de se salvar. Por exemplo, um barco salva-vidas, o barco está afundando e alguém diz, olha, eu tenho um salva-vidas, se você quiser eu te vendo, R$1 milhão esse salva-vidas. Isso é uma situação que você estava tentando se salvar e você, naquela situação, celebra um negócio jurídico, então, que é muito desproporcional, é uma obrigação excessiva aí para uma das partes por conta justamente daquela necessidade de salvar, daquele perigo iminente. Uma outra situação também, por exemplo, algum familiar seu está precisando de uma cirurgia e aí você contrata um médico que promete poder salvar o paciente aí, mas mediante um pagamento exorbitante, né? Nessas circunstâncias está presente esse vício do estado de perigo. Vejam que a gente tem aí essa sensação de urgência, né? A gente vê que tem um perigo de dano ali, alguma coisa que vai acontecer e por conta disso, por causa desse ambiente de risco, né, daquela situação de risco, o sujeito tentando se salvar ou salvar alguém da família, ele vai então firmar esse negócio jurídico que é desproporcional, que ele é excessivamente oneroso. E aí isso vai ser passível de anulação por conta do estado de perigo. O estado de perigo é muito semelhante com o nosso próximo defeito do negócio jurídico, que é a lesão, que está lá no artigo 157. O 157 vai dizer pra gente que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Basicamente, a lesão também vai trazer uma situação que você vai pagar mais caro por alguma coisa. Mas nesse caso da lesão, a gente não tem essa urgência nessa situação, né? A gente não tem esse elemento aí do perigo, do estado de perigo que a gente viu antes. Então, apesar de também ter essa obrigação desproporcional ali, porque ela é muito onerosa, a gente vai ver que há ou uma situação de necessidade, mas que aí não quer dizer necessariamente uma urgência, um caso de vida ou morte, né? Mas uma necessidade ou até mesmo uma inexperiência, né? Então você chega, por exemplo, numa cidade e aí o sujeito te oferece um aluguel e diz, olha, você não vai encontrar nenhum outro lugar aqui na cidade, tá tudo lotado, você precisa cuidar bem com quem você vai alugar e tudo mais, tal e tal, e de repente um aluguel que sairia na média aí 500, 600 reais, ele te cobra R$2.000, porque ele se aproveita da situação de ingenuidade, de você não conhecer aquela cidade, de você ter acabado de chegar, não saber qual é o valor médio dos aluguéis pela região, e aí ele cobra um valor desproporcional naquele aluguel. Isso é um caso de lesão. Ou então também você está precisando de dinheiro e tal, está com algumas dívidas para precisar fazer para conseguir aí obter capital, algum dinheiro para pagar as suas dívidas, você resolve vender alguma coisa sua, vender algum bem seu e alguém vem te oferece um preço muito abaixo. Você já estava fazendo um preço abaixo do mercado e o sujeito vem e te oferece muito abaixo. Então, nesse caso, se você celebrar um negócio jurídico, você está celebrando por necessidade, mas vai estar presente aí um elemento que pode caracterizar a lesão, que pode levar à anulação do negócio jurídico. Então, esses são os casos que a gente viu vícios de consentimento, né? Vícios de manifestação de vontade, que é justamente o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Nessas 5 situações, a gente vê que houve alguma situação que interferiu na manifestação de vontade do agente que celebrou o negócio jurídico.
O nosso sexto e último defeito do negócio jurídico é a fraude contra credores. Fraude contra credores é uma situação diferente de tudo que a gente viu até agora, porque ele não vai trazer nenhum problema com a manifestação de vontade, ele vai ser uma situação diferente. Então, para a gente falar um pouco sobre a fraude contra credores, eu preciso antes falar algumas outras situações para vocês, né? Primeira coisa, vamos pegar uma situação ali em que a gente tem uma relação de um credor e um devedor, né? Você tem uma dívida ali, você é, portanto, um devedor. Quando no nosso direito brasileiro, isso vocês vão estudar mais pra frente, não se preocupem, né? Mas no nosso direito brasileiro existe uma regra, que é a regra de que você responde com os seus bens. Você nunca vai responder uma dívida com o seu corpo ou com serviço, enfim, com qualquer coisa desse tipo. Você não vai se tornar escravo da pessoa, por exemplo, para pagar uma dívida. Você somente vai responder por essa dívida com os seus bens. Esse é o princípio da patrimonialidade que existe, da responsabilidade patrimonial que existe no nosso direito brasileiro. Pois bem, então partindo do princípio que você responde com os seus bens, quando você se torna devedor, os seus bens passam a se tornar de interesse do seu credor, certo? Porque, afinal de contas, é esses bens que ele vai poder utilizar para quitar essa dívida que você não está pagando. Acontece que, quando um devedor ele tem mais dívidas do que bens para pagar essas dívidas, a gente vai dizer que ele se tornou um devedor insolvente. Isso quer dizer que ele não tem patrimônio suficiente, né, para quitar. Se ele fosse vender tudo que ele tem e pagar os seus credores, ele não teria dinheiro para isso, né? Porque ele deve mais do que ele tem de bens para poder cobrir mais do que ele tem mais de patrimônio. Então isso é uma situação que a gente vai chamar de insolvência. E aí é nesse contexto de insolvência que surge a questão da fraude contra credores. Quando um devedor que já está insolvente se desfaz do seu patrimônio, né? Quando ele doa bens, ou até em algumas situações quando ele vende, mas a gente já vai falar sobre isso. Quando ele faz isso e ele já está insolvente, ou por esse ato de doação ele se torna insolvente, ou seja, ele está se desfazendo do seu patrimônio e por conta disso ele não tem mais nada para poder pagar aquela dívida, isso é um ato de fraude, é o que a gente vai chamar de fraude contra credores. Porque esse ato de ele se desfazer do seu patrimônio está prejudicando o credor, mesmo que isso não aconteça diretamente, né? Ele não está fazendo isso um ato direto contra o credor, mas essa situação de ele se desfazer do seu patrimônio interfere na dívida que ele tem com o credor, e aí nessa situação ele vai estar praticando uma fraude contra esse credor, beleza? A fraude contra credores está prevista no Código Civil 158, então os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos aos seus direitos. Então vejam que esse artigo 158 vai falar, olha, o devedor que já é insolvente ou que por conta dessa doação se tornar insolvente, ele vai estar praticando uma fraude e por conta disso esses atos podem ser anulados a pedido dos credores que se sentirem prejudicados. O artigo 159 também vai dizer que serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, nesse caso do 159, quando a gente está falando de o sujeito que está vendendo seus bens, né, está alienando, está se desfazendo do seu patrimônio, vendendo tudo que ele tem, para então evitar que os seus credores consigam pegar esse patrimônio, nesse caso a gente precisa comprovar que houve o conluio aí entre o sujeito que está vendendo e aquele que está comprando, ou seja, que aquele que está comprando sabia dessa situação toda e ainda assim celebrou o negócio jurídico. Se a gente não conseguir comprovar que a pessoa sabia dessa situação, a gente não vai conseguir demonstrar aí a fraude contra credores. Então a gente precisa mostrar que
houve uma situação que o sujeito sabia que o outro era insolvente, sabia que ele tinha mais dívidas do que patrimônio e ainda assim estava se desfazendo do seu patrimônio e mesmo assim ele adquiriu. Nessas circunstâncias, se o credor conseguir comprovar isso, ele vai conseguir então anular esse negócio jurídico e vai conseguir ter acesso a esses bens que foram vendidos em fraude. Quando a gente está falando de uma doação, né, o sujeito está se desfazendo desses bens de forma gratuita, é muito mais fácil, a gente não precisa comprovar essa situação, porque a própria situação de você se desfazer do seu patrimônio, isso já te coloca numa situação mais propícia para fraudes, né? A fraude contra credores é um elemento do direito civil e a gente vai, inclusive, a gente vai usar um nomezinho para essa ação que o credor pode promover contra o devedor para tentar anular esse negócio jurídico de venda de bens. O nome dessa ação é a ação pauliana. A ação pauliana é a ação que a gente usa justamente para mostrar que houve essa fraude contra os credores, que o sujeito se desfez do seu patrimônio já pensando, né, já ele se tornou insolvente aí, justamente de uma forma bem, se desfez aí de todo o patrimônio, não tendo mais como garantir as suas dívidas e por conta disso os credores vão pleitear a anulação e vão tentar chegar nesse patrimônio que foi desfeito aí pelo devedor. Tá certo? Esses são os defeitos do negócio jurídico. Espero que vocês tenham gostado desse resumo aí e nos vemos na próxima aula, beleza?